Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. O meu olá especial a todos vocês aí de casa que estão acompanhando ao nosso canal, TV Araxá Educa. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão preparados para essa aula de matemática? Sim? Estão acompanhando as aulas? Que bom, nós ficamos muito felizes. O que será que nós temos aqui para a aula do 9º ano? Quem está acompanhando a aula sabe do nosso conteúdo e nós vamos dar continuidade. Isso mesmo, hoje eu trouxe para vocês triângulos semelhantes parte 2. Por quê? Um assunto mais extenso que a gente precisa dividir aí em mais aulas. E aí, você se recorda do que nós já estudamos? Não? Sem problemas, vou trazer uma breve recordação aqui para vocês. Vamos então lembrar do que foi trabalhado na aula anterior. O que nós trabalhamos? Trabalhamos semelhança. Isso mesmo, as proporções, os lados semelhantes, como que a gente encontra ali a razão de semelhança entre as imagens, entre os polígonos e especialmente entre os triângulos. Os polígonos semelhantes, encontramos a razão entre os lados e verificamos se eles são semelhantes ou não. Fizemos a homotetia, para ampliar ou reduzir figuras a partir ali dos vértices. Utilizamos também o aplicativo GeoGebra e descobrimos que é uma maneira bem tranquila de ampliar, de reduzir figuras e que elas fossem semelhantes, que elas fossem proporcionais. Tudo bem? Recordaram? Que bom! Então agora vamos para a nossa aula de triângulos semelhantes parte 2. Vejam bem, por favor observem esta imagem. O que vocês estão vendo na tela? 2 triângulos, exatamente. Nós temos aqui 2 triângulos. E será que estes triângulos são semelhantes? Eu posso garantir, só olhando para eles, que eles são semelhantes? Aqui nós temos a informação que o triângulo ABC é congruente o triângulo A', B', C'. Sim, está nos informando que sim. E se nós observarmos os ângulos, observem por favor o ângulo A. O ângulo A foi mostrado com um sinalzinho, 2 tracinhos ali. E observem o ângulo A', também tem 2 tracinhos. E o ângulo B tem um tracinho. E o B' também tem um tracinho. Olha, uma voltinha. Esse desenho mesmo que eu estou falando. Ok? E o ângulo C, 3 tracinhos. E o C', 3 tracinhos também. Entendido? Sim? Então vamos continuar. Será que eles são semelhantes? Você aí de casa diria que sim ou que não? Muito bom. Deixa eu habilitar minha caneta aqui para a gente dar continuidade. Observem, por favor. Vamos verificar se estes triângulos são semelhantes. Observem aí de casa e vão já pensando, dando as ideias de vocês. Eu trouxe o triângulo ABC e o triângulo DEF. Observem, por favor, inicialmente, os ângulos internos. Qual é o ângulo interno B do primeiro triângulo? Quanto ele vale? 65 graus. E o A, o ângulo A do primeiro triângulo aqui? 75. E o ângulo C, 40. Você de casa deve se recordar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus, não é mesmo? Por isso, se você somar aqui, obrigatoriamente tem que dar 180 graus. E aquele outro triângulo, o menorzinho, o DEF, quais os valores dos ângulos? Ah, você observou que tanto o triângulo maior, o ABC, quanto o DEF possuem ângulos iguais?
possuem ângulos congruentes, de mesmo valor? Muito bom. Agora vamos observar os lados. Observe aqui o lado AB. Quanto que vale o lado AB? 4 centímetros. O lado BC, 8 centímetros. O lado AC, 6 centímetros. Observe o outro triângulo. Quanto que vale o lado DE? 2 centímetros? Você está fazendo alguma relação desses lados e desses ângulos? Aqui nós temos ângulo 65 e ângulo 75, lado 4. Ângulo 65 e ângulo 75, lado 2. Ah, já observaram? Qual a razão entre esses triângulos? Qual a razão entre os lados desses triângulos? 4 é o que de 2? 8 é o que de 4? 6 é o que de 3? Excelente! O dobro! Então, nós podemos concluir que a razão de semelhança aqui é 2. O primeiro triângulo é o dobro do segundo triângulo. Mas, será que sempre, para eu observar se os triângulos são semelhantes, precisa ter todas essas informações? Eu preciso visualizar tanto os ângulos deles, quanto os lados deles? Assim eu diria que estes triângulos são semelhantes sim, porque eles têm ângulos congruentes de mesma medida e eles têm lados proporcionais? Muito bem, mas isso não precisa ser tudo junto, não precisa tudo estar sendo informado. E eu vou mostrar para vocês por quê. Como a gente descobre se os triângulos são semelhantes, mesmo não tendo todas estas informações. Continuando então. Atenção, bem importante que eu vou falar para vocês. Observem aqui. Se uma reta paralela a um dos lados de um triângulo cruza os dois lados formando um novo triângulo, então esses triângulos são semelhantes. Ficou confuso? Não entendeu muito bem esta expressão? Observem os triângulos. Observe, por favor, este triângulo que eu trouxe ABC. Se eu traçar uma nova reta paralela a alguma dessas, então vou traçar uma reta. Veja bem, vou vir aqui, vou vir aqui e vou traçar uma reta. Ela é paralela, Fabiana? Sim, eu tentei fazer uma reta paralela a BC. Tudo bem? E o que eu vou garantir para vocês? Que o triângulo, vamos até nomear aqui, vou colocar aqui um ponto D e aqui o ponto E. Eu garanto para vocês que o triângulo ABC e o triângulo que eu formei agora, ADE, são semelhantes. É isso que disse para a gente na frase. Uma reta paralela traçada aqui, né? Eu vou garantir que os dois triângulos que eu formei são semelhantes. Vamos para mais um? Veja esse outro. Ah, eu tenho o triângulo ali ABC, mas com outros valores. E se eu agora traçar uma reta na horizontal e que seja paralela a AC aqui? Suponhamos que ela seja a reta FG. Eu garanto para vocês que o triângulo ABC é semelhante ao triângulo FBG. Sim, porque a propriedade nos garante. Eu tracei uma reta paralela a um dos lados do nosso triângulo. E mais um último exemplo que eu trouxe para vocês. Aqui eu tenho o outro triângulo ABC com outros ângulos, com outros valores. Já fiz aqui nessa diagonal, já fiz aqui na horizontal, e se eu viesse agora e fizesse aqui? Outra. Eita,
Vamos arrumar. Esse outro triângulo que eu formei aqui é congruente, é semelhante ao triângulo inicial. Isso é que foi dito na frase pra gente. Entenderam? Sim? Tem certeza? Então agora vamos para as propriedades, vamos para a semelhança de triângulos quando a gente não precisa observar todas aquelas informações. O primeiro caso, para a gente identificar se os triângulos são semelhantes, é o caso AA, que significa ângulo-ângulo. Observem esses triângulos. Eles têm o ângulo A e o ângulo A', o ângulo B e o ângulo B'. Essas linhas aqui, essas uma linha, duas linhas, é para indicar que são iguais, que têm a mesma medida. Tudo bem? Assim, quando eu observar que dois triângulos possuem dois de seus ângulos congruentes, eu posso garantir que eles são semelhantes, pela propriedade do caso ângulo-ângulo, AA. Trouxe para vocês essa informação ali, ó. Dois triângulos são semelhantes quando possuírem dois ângulos internos correspondentes congruentes. Você observa aqui, do lado BA e o lado B' e A', eles têm ângulos congruentes, ângulos iguais. E isso nos garante que estes triângulos são semelhantes. É só esse caso, Fabiana? Não, vamos para mais um caso. Eu trouxe o segundo caso, que é lado, ângulo, lado. Quando eu observo dois triângulos e eles tiverem ali essa proporção dos lados e a congruência do ângulo, eles serão semelhantes. Observem esses triângulos. Observem aqui o ABC e o DEF. Se você observar, o lado 5 está para o lado 10, assim como o lado 3 está para o lado 6. Você está observando que há uma razão. O segundo é o dobro do primeiro nas duas medidas colocadas. Desse lado aqui e aqui também. E o ângulo, todos dois têm um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Portanto, entra aqui no segundo caso de lado, ângulo, lado. E assim eu posso confirmar que estes triângulos são semelhantes. Dois triângulos, então, serão semelhantes quando possuem dois lados correspondentes proporcionais e os ângulos formados por eles serem congruentes. Entendido? Vamos ver agora o terceiro caso, lado, lado, lado. Isso mesmo, L, L, L. Observem, por favor, estes triângulos. Estão observando? O que foi que informou para a gente? Informou as medidas laterais, não é mesmo? As medidas dos lados. 4, 2, 4,47, 8, 4, 8,94, informou as medidas dos lados. E se a gente parar para refletir em relação aos lados, nós vamos observar que há uma proporção entre essas medidas. O que 4 é de 8? O que 2 é de 4? E o que 4,47 é de 8,94? Ah, você compreendeu. O primeiro triângulo é a metade do segundo, ou o segundo é o dobro do primeiro. Só pelos lados nós podemos concluir que estes triângulos são semelhantes, porque eles possuem lados proporcionais, os três lados proporcionais. E assim eu trago a frase e a gente fecha aqui a nossa conclusão. Dois triângulos são semelhantes quando possuem
3 lados correspondentes proporcionais. Entendido todos os casos? Primeiro caso, segundo caso, terceiro caso? Tem certeza? Então agora eu quero prática. Pega o seu material, vamos praticar. Eu trouxe aqui uma atividade e nós vamos fazer descobertas em relação a esse conteúdo que eu acabei de explicar. Peguem aí o seu estojo, o seu caderno que você faz anotações das nossas aulas e vamos para a prática. Observem aqui os triângulos que eu trouxe. Eu trouxe 2 triângulos, o triângulo ABC, o triângulo DEF. Eu mostrei para vocês um ângulo aqui de 40, um ângulo de 55, um lado de 6 centímetros, um lado de 3,9 centímetros. No outro triângulo, 40 graus e 55 graus e um lado de 3 centímetros. E aí, o que será que perguntou para a gente? Observem os triângulos. Observamos. Agora fez a pergunta: esses triângulos são semelhantes? Você aí de casa diria que eles são semelhantes? E além de responder sim ou não, você tem argumentos para justificar a sua resposta? Você saberia dizer por que eles são semelhantes? Sim? Então veja a outra pergunta. Caso sejam semelhantes, qual a razão entre eles e qual o caso de semelhança? O primeiro caso, o segundo caso ou o terceiro caso? Ângulo, ângulo, lado, ângulo, lado ou lado, lado, lado? E aí, eles são semelhantes? Você considera que sim? Respondeu que sim? Muito bem. Se você respondeu que eles são semelhantes, você acertou. Sim, eles são semelhantes. Vamos descobrir agora a razão de semelhança, a razão da proporção entre os lados? Ah, esse é bem simples. Observem aqui. Eu tenho o lado que está do ângulo 40 e 55, o lado vale 6 centímetros, não é verdade? Observem aqui, o lado também que está em relação ao ângulo de 40 e 55, porque precisa ser nesse mesmo alinhamento, olha, né? Ele tem valor de 3. Então, qual seria a razão? 6 está para 3. Ah, excelente! O primeiro é o dobro do segundo, não é verdade? Podemos, então, dizer que a razão é de 6 para 3, que é igual a 2. Ou seja, a primeira imagem é o dobro da segunda, ou a segunda é a metade da primeira. Falta agora a gente descobrir qual é o caso de semelhança. O que a gente usa aqui nos facilitou descobrir que eles são semelhantes? Você pode ter aí usado a razão entre os lados. Mas por que eu usei 6 está para 3? O que foi primordial para eu usar e formar essa razão? Foram os ângulos, exatamente. Eu tinha um ângulo de 55 e um ângulo de 40. Um ângulo de 55 e um ângulo de 40. Por isso eu posso dizer que o caso aqui de semelhança é ângulo, ângulo. Foi o que nos proporcionou descobrir que estes triângulos são semelhantes. Entendido, pessoal? Que bom, eu fico feliz. Assim, eu posso recordar com vocês o que nós estudamos na aula de hoje. O que foi? Hoje nós estudamos triângulos semelhantes. Nós demos continuidade, na verdade. Descobrimos os casos de semelhança, não foi? Descobrimos que a gente pode identificar triângulos semelhantes a partir de ângulo, ângulo, lado, ângulo, lado ou lado, lado, lado. Não foi isso? Que bom! Assim, eu curti bastante a nossa aula e quero combinar com vocês novamente. Termino a nossa aula aqui com muita alegria. Desejo todos bons estudos, que vocês continuem se dedicando, continuem fixando em casa. Por quê?
O nosso período aqui, e até mesmo na sua escola, ele é pequeno para que você exercite, para que você pratique. Matemática precisa de prática. E assim, eu desejo que você pratique bastante. Um grande abraço e até a próxima!